Vamos reagir a ela sobreviveu ao Titanic, mas o pior veio depois. Casos reais. Britannic Sim, e Olympic. boa, O né? que esses três navios têm em comum? A maioria vai dizer coisas do tipo, os três são navios que naufragaram, né? Os três foram os maiores transatlânticos do século XX, eles foram os navios mais famosos da história. Tá tudo certo, mas tem um detalhe, o detalhe mais impressionante de todos que ninguém sabe. Nesses três navios estava uma mulher. Ela estava embarcada em cada um desses navios bem no dia que eles naufragaram. E ela sobreviveu a todos. Hoje você vai conhecer a história fantástica que nenhum filme ousou te contar. A história real de uma mulher chamada Violet Jessop. Ela estava lá quando os naufrágios mais famosos da história aconteceram. E ela sobreviveu a todos eles. É muita sorte, é muito azar. E você vai decidir até o final desse vídeo. Não tenho. Olá você, Peter aqui. Bom, vamos começar com um exercício. Imagina que você sobreviveu ao maior naufrágio da história. Aí depois daquelas horas de terror e desespero, né, por algum motivo, você saiu vivo. Nessa condição, qualquer pessoa do mundo ia pensar, né? Nunca mais eu entro num navio, certo? Eu ia pensar isso, mas ela não. Ela embarcou de novo, e passou pelo mesmo horror mais 2 vezes. Os 3 naufrágios mais icônicos do século XX tinham essa tripulante em comum. Como que isso é possível? 3 navios, 3 desastres, uma única mulher. O mar tentou matar a Violet Jessop 3 vezes, mas ela recusou as 3 e só seguiu em frente todas as vezes. Essa mulher viveu uma história extraordinária porque, apesar de tudo que estava acontecendo em torno dela, ela simplesmente estava no lugar certo, na hora certa e agiu certo. Hoje, pra gente, ok, que tá aqui, o lugar certo é o mercado de Bitcoin em baixa. Esse é o começo de uma história de... Filha de imigrantes irlandeses, ela cresceu numa casa simples, né, e vivia uma vida comum. A Argentina da virada do século não era fácil pra ninguém, mas pra família Jessop era o que eles tinham. Quando a Violet ainda era criança, os médicos disseram que ela tinha tuberculose e que ela não ia sobreviver, mas de alguma forma ela sobreviveu. Ninguém podia prever, mas esse é o padrão da vida dela por muitas décadas, né? Bom, o pai da Violet morreu quando ela ainda era jovem, né? Com todo o contexto da Argentina naquela época, a vida ficou ainda mais difícil. A família foi obrigada a voltar para a Inglaterra. A mãe dela, Catherine, passou a trabalhar em navios como camareira para sustentar os filhos. E foi aí que a Violet viu pela primeira vez como era essa vida. Uma vida em movimento, uma vida que o lar era feito de madeira, metal e com vista para o mundo de água salgada. Quando a mãe da Violet ficou doente, ela tinha pouco mais de 20 anos. Daí alguém precisava sustentar a casa, a mãe e os irmãos mais novos. Foi aí que na virada do século XX, no início dos anos 1900, né, a Violet pediu emprego na White Star Line. Os recrutadores olharam para ela e no começo eles não ficaram muito confiantes. Ela era jovem demais, bonita demais. Talvez, né, desse problema se os passageiros se interessassem por ela, ou pior, se os marinheiros se interessassem. Bom, você entendeu. Mas a Violet não se deu por vencida. Isso costuma ser característico dos grandes sobreviventes, né? Eles não se conformam. Bom, depois que ela foi dispensada da seleção da White Star Line, ela voltou para casa, colocou roupas mais velhas, penteou o cabelo de um jeito diferente, né, para parecer mais madura, e voltou. Ela foi pedir um emprego de novo, como se fosse a primeira vez. E ela conseguiu. Era o ano de 1908. Nessa época, a White Star Line já era a empresa mais poderosa do mundo, quando o assunto era transporte marítimo. Pouco tempo depois, em 1911, ela tinha operação, o que era considerado o maior e mais luxuoso navio do mundo, o RMS Olympic. E a Violet Jessop trabalhava lá, a bordo do Olympic. Como ela era caprichosa e muito educada, ela era camareira da primeira classe. O trabalho dela era garantir que os passageiros mais ricos do mundo tivessem tudo que precisavam: toalhas dobradas, camas forradas, travesseiros ajustados, café servido perfeitamente. Violet era discreta, era eficiente e tinha a habilidade de parecer invisível quando precisava ser, o que é uma habilidade, ok? Era uma das melhores camareiras e por isso ela servia justamente os passageiros que pagavam fortunas para estar lá. Ela gostava do trabalho e ela era muito boa nisso. Ela tinha um jeito, sabe, de observar as pessoas sem que elas percebessem. E assim ela entendia o humor do passageiro antes mesmo deles abrirem a boca. Como ela era observadora, ela acabou aprendendo muito sobre como servir com perfeição. Além de observar e entender, ela registrava tudo, ela escrevia e memorizava tudo. Então todo serviço, sabe, toda orientação, tudo virava aprendizado. E ela só melhorava como camareira. Mas em 20 de setembro daquele ano de 1911, o Olympic teve um encontro que ninguém esperava. O navio estava saindo do porto de Southampton quando cruzou o caminho do HMZ Hawke, um cruzador da Marinha Real Britânica. E por um erro de cálculo, os 2 navios se aproximaram demais. Então o inevitável aconteceu. Os 2 navios se chocaram. Isso é absurdo de pensar. Imagina a imensidão do oceano
e 2 navios batem um no outro durante a rota. O Hawke bateu no Olympic com força suficiente para fazer um rombo no casco e de cara, 2 compartimentos foram inundados. O navio pesou, né, o nível... As puxas. Ele vai dizer que ela tá vindo até o jeito, mas é muito lindo. A água começou a subir com força. Imagina o desespero. Imagina estar dentro de um navio que acabou de ser rasgado pelo outro. Imagina estar trabalhando quando veio o choque, o estrondo. A notícia é que alguns andares abaixo a água estava entrando. O Olympic teve que ser rebocado de volta para o porto. E nessa, a notícia boa é que ninguém morreu. Mas Violet estava lá. Ela sentiu o impacto, ok? Ela sentiu o navio tremer. Ela viu aquele som de metal contra metal, né? Vibrando pelo corredor onde ela estava. Foi um susto que ela nunca mais esqueceu. Mas nessa hora ela pensou, tá, tudo bem, a gente vai ficar bem. E ficou. O Olympic foi resgatado, reparado, e a Violet continuou trabalhando na empresa. A vida seguiu. Bom, apesar desse evento ter parado as notícias do mundo inteiro, nos jornais, nas rádios, todo mundo ficou escandalizado com o acidente. A Violet simplesmente continuou, né? Como se aquilo fosse só um dia difícil no trabalho. Ela seguiu em frente. O que ela não sabia é que o acidente do Olympic era só um ensaio. Depois disso veio ele. Você sabe o nome. Todo mundo sabe o nome. RMS Titanic, ou Titanic pra gente. 7 meses depois daquele acidente, já em abril de 1912, chegou o Titanic. O irmão mais novo do Olympic, que veio para superar o navio anterior. Ele foi construído no mesmo estaleiro, projetado pela mesma empresa e feito para impressionar o mundo inteiro. A fama dizia que ele era inafundável. O marketing dizia isso, os jornais repetiam isso. Os passageiros acreditavam. Será? Eu acho que não. Nisso, lógico. Até a tripulação acreditava nisso. Quando veio a viagem inaugural do Titanic, a Violet Jessop estava a bordo. Como sempre, ela era camareira da primeira classe. Agora imagina só por um instante, como que ela deve ter se sentido ali. Aquela era a viagem inaugural do Titanic, né? E ser escalada para isso é uma espécie de honra. O Titanic era o navio mais famoso do mundo. E ela estava lá. Ela foi chamada para fazer parte daquilo, parte da história, concorda? O navio partiu do porto de Southampton no dia 10 de abril de 1912. Com mais de 2.200 pessoas a bordo. E durante 4 dias, a viagem foi perfeita. O céu estava calmo, os passageiros da primeira classe. Não daquela velhinha lá. Aproveitavam todas as comodidades como se aquilo fosse o auge da civilização humana, sabe? Os violinos tocavam, o champanhe transbordava. E lá embaixo, nas entranhas do navio, a Violet e os outros da tripulação trabalhavam sem parar, fazendo tudo perfeito, deixando tudo perfeito. A Violet estava super bem naquela noite de 14 de abril. Ela já tinha terminado o turno dela e já estava deitada no beliche, um dos dormitórios da tripulação. O navio deslizava macio, né, em silêncio absoluto pelo Atlântico Norte. Ela fechou os olhos e dormiu. Então, às 11h40 da noite aconteceu um choque. Não foi um estrondo enorme, como você poderia imaginar. Foi meio, digamos, suave, né? Era um rangido, um tremor, como se algum defeito estivesse acontecendo. Mas a Violet conhecia esse navio, ela conhecia cada vibração normal do motor. E aquilo não era normal. Então ela levantou da cama e saiu do quarto. Nos minutos seguintes, a confusão tomou conta dos corredores. Era tripulantes correndo, passageiros desorientados usando roupas de dormir, todo mundo querendo saber o que foi aquilo e o que estava acontecendo com o navio. Se estava tudo bem ou não, né? Bom, ela subiu no convés e viu gelo. Tinha pedaços de gelo no convés que os passageiros curiosos foram ver. E no começo eles estavam até brincando com aquilo. Mas a Violet já tinha sentido aquilo antes, o impacto. O navio tremendo. Então assim, as memórias do Olympic vieram à tona na mesma hora, ela lembrou de tudo. E sem falar nada, sem apavoro, no completo silêncio, sendo uma funcionária invisível do navio, como ela sempre fazia ser, né? Ela fez a única coisa que ela sabia que tinha que fazer naquela hora. Ela pegou um colete salva-vidas. Não demorou muito para o caos tomar conta. Os oficiais começaram a organizar a evacuação com a ordem. Mulheres e crianças primeiro. Essa era a regra da época, né? A regra de ouro do mar. É uma regra que parecia uma coisa muito nobre nos livros, mas era brutal na prática, porque pensa, né? As famílias então foram separadas no caos do convés. Maridos colocando esposas em botes e ficando para trás. Crianças chorando. O frio cortando a pele até os ossos. A água lá embaixo parecia até mais densa de tão gelada. Então um oficial entregou um bebê nos braços da Violet e disse para ela cuidar dele. Ela obedeceu. A Violet subiu no bote salva-vidas com o bebê nos braços. E logo depois o Titanic já estava se inclinando. Quem ficou no convés podia até sentir aquela inclinação agindo direto no equilíbrio do corpo do barco. Enquanto isso a Violet já estava lá embaixo, no bote. Ela olhou para trás e viu aquele navio imenso, aquela obra-prima da engenharia, aquele gigante de metal, madeira e vidro, e viu o desastre acontecendo. O Titanic estava afundando.
O som do metal retorcendo parecia um grito de desespero de uma fera. E ela lá, assistindo de camarote naquela noite escura e fria. O Titanic levou mais de 2 horas para desaparecer completamente no fundo do mar. 2 horas em que a Violet ficou no bote, com o bebê nos braços, no meio do oceano, vivendo a noite mais intensa e absoluta da vida dela. O frio não era... Mano, imagina isso, velho. Imagina o pânico velho. Tava sozinho com uma criança no colo. Sabe se vai morrer, se vai viver, se vai... Sei lá, tô ligado. Só frio de temperatura, né? Era frio de medo. Frio da morte chegando perto demais. E levando tudo junto com ela. As pessoas na água e nos botes começaram a gritar quando o navio afundou. Mas depois os gritos pararam. Isso foi o pior. O silêncio que veio depois dos gritos, né? Aí horas depois, quando o Carpathia chegou para fazer o resgate, a Violet já estava agindo no automático. Ela subiu no navio e ficou lá esperando alguma orientação. Então uma mulher correu até ela desesperada e pediu para ela entregar o bebê. Ela não pensou, ela só obedeceu e entregou o bebê. A mulher pegou a criança, olhou e foi embora, sem dizer nenhuma palavra. Sem obrigado, sem nenhum reconhecimento. A mulher simplesmente pegou o bebê e desapareceu no meio do povo. Acho que a gente não tem nem como julgar, né? Naquele caos todo, imagina a cabeça das pessoas. Bom, a Violet ficou parada ali, com os braços vazios, olhando para aquela multidão traumatizada. 1.517 pessoas morreram naquela noite. E Violet Jessop era uma entre as 710 que sobreviveram. A gente imagina que depois de um evento... que foi o maior desastre, foi o maior que causou o maior número de mortes. Até hoje eu teve algum que superou o Titanic. Assim, né? A pessoa para tudo, né? Que ela desiste, que vai fazer outra coisa da vida, né? Que talvez nunca mais embarcasse no navio. A gente pensa isso. A história termina com a Violet voltando para casa, depois buscando emprego em terra firme. E ela nunca mais ia chegar perto do mar. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Mesmo depois do naufrágio do Titanic, a Violet voltou a trabalhar em navios. Essa é a parte que a maioria das pessoas não consegue entender. Mas pensa bem, era o único trabalho que ela conhecia. Naquela época era muito difícil conseguir trabalho. Era a única forma de vida que ela sabia ter. Ela não tinha marido, não tinha casa própria, não tinha muitas perspectivas de ter outro emprego que pagasse direito, né? Nem outra coisa que ela seria tão boa quanto camareira da White Star Line. A vida dela era aquela, sabe? Nos corredores do navio, arrumando as cabines, com o balanço do oceano embaixo dos pés. Além disso, tinha uma camada mais profunda. Violet era filha de imigrantes. Ela cresceu entendendo que na vida dela, ela nunca ia ter o luxo de poder parar. Nunca ia poder se dar esse luxo, né? Ela cresceu sabendo que o medo e a insegurança são reais, são parte da vida. Do mesmo jeito que o aluguel e a falta de vida também eram reais, principalmente naquele período. E principalmente com mulheres, né? Com a história familiar dela, ela sempre soube que a vida era assim. A gente lida com medo de uma única forma, continuando, sempre em frente. Além disso, lá no fundo, ela tinha um sentimento que era só dela, um tipo de desafio pessoal. Para ela, desistir dos navios era deixar o oceano ganhar. E isso ela não ia permitir. Então, ela continuou. Nos anos seguintes, depois do Titanic, a Violet seguiu a carreira. Ela trabalhou em outras rotas, outros navios. A vida nos transatlânticos continuou no ritmo de sempre. E quando veio a Primeira Guerra Mundial, a White Star Line colocou os navios maiores à disposição da Marinha. O Britannic, que era o irmão gêmeo do Titanic, tinha sido construído para ser um navio luxuoso de passageiros. Mas com a chegada da guerra, ele foi transformado num navio hospital. E a Violet se inscreveu para ser enfermeira a bordo. Era novembro de 1916. O mundo estava em guerra há 2 anos. Uma guerra sem precedentes até então, né? Primeira Guerra Mundial. E a Europa sangrava de uma forma que nenhuma geração anterior tinha conhecido. E então, naquela data, o Britannic navegava pelo mar Egeu, entre as ilhas gregas, né? Levando feridos de volta para a Inglaterra. E a Violet estava lá em muitas e muitas viagens. Inclusive na viagem final. Violet Jessop estava acordada quando tudo aconteceu. Era 21 de novembro de 1916, às 8h12 da manhã. Foi de novo uma explosão. Até hoje ninguém sabe com certeza se foi uma mina ou um torpedo-alemão que atingiu o navio. Mas o resultado foi o mesmo. O Britannic, o maior navio hospital do mundo, começou a afundar no mar Egeu. O naufrágio foi assim, insano. Minha companhia não faliu não. Você tem ideia? Foi mais rápido que o Titanic. Muito mais rápido. E aqui você tem que entender que além da explosão, uma decisão interna do navio foi decisiva para o desastre. As portas estantes ou portas de lastro. Elas são portas de metal reforçado que são instaladas nas divisórias internas do casco do navio. Quando essas portas estão fechadas, elas mantêm os compartimentos completamente vedados. Isso é uma engenharia de segurança. Depois do Olympic e o Titanic, a White Star Line já sabia muito bem da utilidade dessas portas. Se cada porta está fechada direitinho, né? Se um compartimento desse inundar, a água vai entrar só nesse e não vai passar para outro setor. A ideia é que mesmo que um compartimento foi inundado, os outros continuam intactos e o navio continua flutuando. O Titanic, por exemplo, ele tinha sido projetado para flutuar até com 4 compartimentos inundados.
O problema foi que o iceberg rasgou 5. Mas com Caralho. Porra. no dia do acidente, várias dessas portas estavam abertas. Provavelmente a tripulação deixou assim para melhorar a ventilação interna. Quando o navio estava em movimento, quando ficava extremamente quente nos corredores inferiores, eles deixavam essas portas abertas para o ar circular. Mas aí veio a explosão. E de repente a água começou a entrar. Com as portas abertas, a água não ficou presa no único compartimento. Ela simplesmente foi entrando com tudo no andar inteiro. Isso explica por que o Britannic afundou em menos de 1 hora. As portas estanques existiam, elas estavam lá. Essas portas eram a última linha de defesa contra a água. Mas deixaram elas abertas. Foi um colapso quase imediato. O navio já estava se inclinando poucos minutos depois da explosão. Em menos de 1 hora, ele já estava no fundo do mar. Quando tudo começou, a Violet foi para o bote salva-vidas. Mas os botes salva-vidas do Britannic tinham um problema. Mesmo depois do ataque, o capitão ainda tentou salvar o navio e continuou acelerando em direção à costa. Isso quer dizer que os motores do navio estavam em funcionamento. E no desespero, eles começaram a lançar os botes na água antes mesmo do navio parar. O resultado foi uma catástrofe. Os 2 botes foram destruídos imediatamente. As pessoas dentro deles foram mortas ou ficaram gravemente feridas. A Violet estava no 3º bote. Quando ia ser a vez do bote dela, eles esperaram. Parecia que aquela aura de sorte tinha tomado conta da Violet de novo. O pessoal esperou o navio reduzir um pouquinho a velocidade e só então eles lançaram o 3º bote com a Violet nele. Mas quando aquele bote foi lançado, ele também foi puxado pela força das hélices. Mas a Violet pulou. Imagina isso. Ela pulou no meio do mar Egeu com o Britannic ainda em movimento, com as hélices ainda girando. Vamos cantar vindo por aí em algum lugar. No meio do desespero, a cabeça dela bateu alguma coisa na água e ela ficou inconsciente, mas ela acordou. E quando ela voltou a si, ela estava boiando. Aí depois, uma outra pessoa resgatou ela. Violet Jessop tinha acabado de sobreviver a mais um naufrágio, sem saber como. Ela estava inconsciente. A única coisa foi uma fratura no crânio, que ela só soube anos depois. Aí quando ela ficou mais velha, o médico fez uma radiografia da cabeça dela e perguntou quando que ela tinha fraturado o crânio. Ela respondeu que achava que devia ter sido no Britannic. Imagina sobreviver ao 3º naufrágio com uma fratura no crânio e nem se dá conta disso. 30 pessoas morreram naquele naufrágio e mais de 1000 sobreviveram. A sorte foi que tudo aconteceu de dia. O mar estava calmo e tinha muitos navios por perto, então o resgate foi rápido. Mas para Violet, aquele número não aliviava nada, né? Ela tinha visto a morte de perto de novo. Ela tinha pulado no oceano de novo e ela tinha sobrevivido de novo. Esse é o tipo de história que parece maior que a vida, né? Se fosse num livro ou num filme de ficção, qualquer um ia ter razão para pensar. Eu acho que ela ainda tá viva. Tá vivendo em algum lugar por aí. Porra, mano. Que era mentiroso, né? Que seria coincidente demais pra ser verdade. Nossa, que filme mentiroso. Mas a Violet viveu na pele isso tudo, galera. E o que você faz com um trauma desse tamanho? Terapia? A Violet Jessop não fez. Nem existia isso pra alguém como ela. Naquela época, pô, naquele contexto não tinha como existir isso. Não tinha nem nome pra aquilo que ela sentia, né? Pra aquilo que ela carregava. Não tinha linguagem pra descrever o que é viver o 3º desastre histórico no mar. O que é estar de novo e de novo num navio afundando. Era impossível não sentir que o universo tinha alguma mensagem para ela. Então Violet lidou com isso do jeito que ela podia, escrevendo. Ela registrou tudo, os fatos, os sentimentos, as conclusões dela, tudo foi parar nas folhas de cadernos, em cartas, em diários que ela guardou por décadas. Ela registrava tudo com um olhar aguçado e humor inesperado. Pois é, às vezes ela era engraçada nos relatos que ela fazia, né? Isso podia até ser um sinal perturbador, como se o riso fosse o único jeito que ela encontrou de continuar. E agora que você fica chocado de vez, cara. Depois do naufrágio do Britannic, ela continuou trabalhando em navios. Não. Rapaz. Meu Deus. Depois da Primeira Guerra Mundial, ela voltou para White Star Line. Depois foi para Red Star Line. Ela fez travessias pelo Atlântico, pelo Pacífico, pelo Mediterrâneo. Ela trabalhou por mais décadas, chegou a fazer 50 anos, ainda trabalhando como camareira. Durante todo esse tempo servindo e sobrevivendo aos desastres, ela fez toda a vida dela ali, nos navios. Com 36 anos, ela se casou com John James Lewis, que era um colega de trabalho da White Star Line. Lewis também tinha servido a bordo do Olympic e do Majestic. O casamento durou pouco, eles se divorciaram tipo 1 ano depois. E naqueles navios, servindo café e dobrando toalhas, os passageiros não faziam a menor ideia do que aquela mulher discreta tinha passado. Loucura isso, né? Depois de tudo, a Violet Jessop continuou existindo, continuou trabalhando e observando. Ela continuou sobrevivendo. Ela se aposentou em algum momento na década de 1950 e foi morar em Great Ashfield, uma casa de campo no interior da Inglaterra, bem longe de qualquer oceano. Ela criava galinhas, cuidava do jardim e recebia visitas. E numa dessas visitas, ela começou a transformar os diários em memórias mais organizadas. Ela transformou tudo num manuscrito que nunca foi publicado enquanto ela estava viva.
mas esse manuscrito foi descoberto décadas depois e publicado em 1997. O livro se chama Titanic Survivor. Naquelas páginas, a Violet não era ela era observadora. Ela descrevia as pessoas com precisão e com afeto. Ela descrevia o trabalho bonito e descrevia os naufrágios com algum tipo de calma que ela devia ter levado a vida inteira para alcançar, né? A Violet Jessop morreu em 5 de maio de 1971 de insuficiência cardíaca congestiva. Ela tinha 83 anos. 1971, Ela morreu na cama, em terra firme, longe do oceano que tentou levar ela 3 vezes. Existe uma tentação em transformar a Violet Jessop num símbolo. É quase irresistível não pensar que ela era especial, que tinha algo sobrenatural nela, ou até mesmo que o destino provocava, né? Mas também protegia ela. Mas a verdade é mais complicada e mais humana do que isso. A Violet Jessop sobreviveu porque ela se manteve bem posicionada. Porque ela tomou as decisões certas nos momentos certos. Tudo bem, a gente não pode ignorar também a sorte nessa equação, lógico, né? Sim, ela teve, sim, uma sorte brutal e muito improvável. Mas também, né, talvez mais do que tudo, ela era filha de imigrantes que entenderam que a vida não para quando você tem medo. A vida continua. Você continua. Ela simplesmente assumiu a própria história. Ela carregava aquilo tudo, aquilo que nem tinha nome, nem tratamento, nem cura. Ela só continuou vivendo a vida que ela conhecia, no balanço do mar, dobrando os toalhos dos outros, enquanto cruzava o oceano de novo. O mais inspirador da história da Violet é que ela nunca paralisou, mesmo vivendo coisas que a gente hoje pensa que iria paralisar na primeira, né? E não tem nada mais humano do que isso, continuar. Mesmo sem preparo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, continuar. Mesmo que a vida tente o tempo todo te fazer parar. Continue a nadar, Para você que agir agora, sair da estagnação, começar a investir em ativo digital em Bitcoin. Lembra que o mercado Bitcoin está com uma campanha ótima para os novos clientes. O link está na descrição. Se você, frágil, no segundo, no terceiro, bom, chat, vamos no canal Casos Reais, precisa muito de você de novo. Nosso maior incentivo aqui é você se inscrever no nosso canal, comenta aqui embaixo. Obrigado pela sua. Até a próxima. Fui! Feliz por causa